Galera, no último vídeo eu falei pra vocês sobre os famosos fundos de investimentos imobiliários e como eles são melhores do que imóveis. E você sabia que tem mais de um tipo de FII? Então fica comigo que hoje eu vou te apresentar 4 tipos, começando pelo o mais desconhecido e indo até o mais famoso. Então bora pro vídeo. Galera, o primeiro FII que eu vou falar para vocês aqui é o de desenvolvimento. Ele é um fundo que investe em projetos imobiliários para lucrar com a venda desses imóveis prontos. É muito semelhante a uma empresa de construção civil como uma EZTEC. Aí vocês devem estar me perguntando: Mas então qual é a vantagem de investir no fundo de imobiliário ao invés de uma empresa de construção civil diretamente? Bom, basicamente os fundos imobiliários desse tipo de desenvolvimento, eles são obrigados a entregar no mínimo 95% do seu lucro. Então isso já vai fazer com que você receba mais dividendos do que uma ação desse mesmo ramo imobiliário, tá, de construção civil. E eles também não mexem alavancados, ou seja, eles só fazem construções, né, imóveis com dinheiro que eles têm em patrimônio. Então isso faz com que eles tenham um risco bem menor do que uma empresa daquele ramo. Então, para resumir aqui, o fundo de desenvolvimento ele investe em construção de imóveis para vender e lucrar com isso. E ele é melhor para a gente do que uma ação de uma empresa de construção civil, porque ele tem que entregar 95% no mínimo do seu lucro e ele não pode mexer alavancado, então isso faz com que ele tenha um risco menor. E antes de ir para o segundo tipo, eu esqueci de falar para vocês, mas esse fundo de desenvolvimento, ele é o que apresenta o maior risco entre os fundos imobiliários, só que ele também é o que apresenta o maior potencial de retorno, justamente porque ele vende esses imóveis e muitas vezes eles lucram bastante com isso. Bom, então bora para o segundo tipo de fundo imobiliário. Esse é basicamente o fundos de fundos. Ele é muito intuitivo, como o próprio nome já diz. Esse vai ser um fundo que vai comprar cotas de outros fundos imobiliários, então você vai ter um gestor, né, que vai tomar essas iniciativas de comprar ou vender cota de um determinado fundo com o intuito de fazer com que tenha um lucro, com que o fundo possa distribuir esse lucro para os seus cotistas. Então é basicamente esse é um fundo bem rapidinho. Bom, partindo agora para o terceiro tipo de FII, que é o fundo imobiliário de papel. Esse fundo ele é conhecido por fazer investimentos em títulos de recebíveis imobiliários, então ele vai investir em LCIs, em CRIs, em LHs. E se você não sabe o que são essas siglas, eu já fiz um vídeo disso, então vou deixar aí no card para vocês. Bom, esse fundo ele basicamente gera renda para os seus acionistas, caixa para o fundo através desses papéis. Então ele vai comprar diversos papéis. Geralmente a carteira que a gente vê desses fundos é formada por diversos CRIs. Aí já entra também uma dica para vocês, que se você é uma pessoa que quer investir em um CRI, mas não tem um dinheiro de aporte mínimo, você pode entrar nesse fundo, tá? E só lembrando que não é recomendação, e sim uma dica. Você pode entrar nesse fundo e até melhor, porque lá você vai estar diversificado, porque a carteira desse fundo é composta por diversos CRIs, então isso vai diminuir seu risco. E esse fundo é basicamente isso, ele é um fundo que investe em papéis de recebíveis imobiliários. Galera, e antes de eu falar o quarto, né, e último, mas não menos importante, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal aí embaixo, porque eu percebi que a maioria das pessoas que estão assistindo os vídeos não são inscritas, tá? E conforme você se inscreve no canal, a gente vai fazer a educação financeira chegar para mais pessoas. Porque às vezes a pessoa olha o vídeo tal, não tem inscrito, isso é muito psicológico. Então ela vai achar que o conteúdo não é bom e ela não assiste. Então se a gente conseguir aumentar o número de inscritos, a gente vai fazer com que a educação financeira chegue para mais pessoas, que é a meta desse projeto. E bora pro quarto. O quarto, eu não tenho nem o que falar, é o fundo mais conhecido, tá? O mais famoso, que é o famoso fundo de tijolo. Ele é aquele que vai, basicamente aquele fundo que vai comprar diversos imóveis, como shoppings, hospitais, aquele supermercado que você vê na esquina da sua casa. Ele vai lucrar construindo ou comprando esses imóveis e alugando, gerando renda através de aluguel desses imóveis. Então a renda que esse fundo gera é através disso, e ele vai pegar essa renda que ele está gerando e vai distribuir para os seus cotistas. Então é assim que um fundo de tijolo funciona. Ele vai investir em imóveis físicos para alugar, e os inquilinos vão pagar o aluguel para esse fundo e ele vai distribuir para os seus cotistas. E galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? Era bem rapidinho, basicamente para mostrar os 4 tipos de FIIs que existem. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar aquele like e até a próxima.